Seja muito bem-vindo, gestor, empresário, ao nosso podcast Talento, Gente e Gestão. E a partir de agora, o nosso assunto é T&D eficiente. Nessa conversa de agora no podcast, nós vamos entender como estruturar um T&D eficiente em nossa empresa. Estamos aqui, Edson Ferreira e eu, e este é o podcast T&D Eficiente da M2C Learning, o podcast Talento, Gente e Gestão. É isso aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos hoje falar de T&D, treinamento e desenvolvimento. E já vou deixar aqui uma frase de cara. Se você não está treinando os seus colaboradores, está andando para trás. Exato. E por falar em treinamento e desenvolvimento, de imediato é importante a gente ter clareza da diferença entre essas duas expressões. Treinar e desenvolver. Ou a gente pode encarar que é tudo a mesma coisa, Edson? De jeito nenhum, né, Gleidson? Porque, quer dizer, eles se complementam, um sem o outro existe, só que aí a gente perde a palavra eficiente. Por isso que o nome do podcast é T&D eficiente. A gente perde a eficiência. Exato. É possível treinar sem desenvolver? Sim. É possível desenvolver sem treinar? Sim. É possível fazer com que a nossa equipe seja realmente eficiente treinando só ou desenvolvendo só? Acredito que não. Vai depender muito também do ponto de vista da eficiência, mas acredito que não. A gente pensando em curto, médio e longo prazo, não é possível. Bom, então tá. Vamos entender então o que é isso. Aqui você me passou a palavra, eu já saio falando, já vou explicar, você complementa, vamos que por favor. Por favor. Bom, todo mundo entende como regra geral a palavra treinamento. Treinamento, tem um curso ali, eu vou mandar alguém para o curso. Ou então eles falam, meu colaborador fez o treinamento X. Né? Então entende-se quando a pessoa vai para um curso como o treinamento. Mas não é. Curso é curso. Treinamento ainda é outra coisa. O que é o treinamento? É a preparação da competência de um colaborador para uma execução determinada no curto prazo, dentro da realidade da empresa que estamos aqui agora. Então, T&D é treinar as pessoas, treinamento é evoluir ou preparar a competência das pessoas para uma execução que tem que ser feita agora. Uhum. Isso é treinamento. Então, eu sou de uma indústria X e eu preciso ser treinado numa máquina nova que foi comprada. Sim. Eu vou ser treinado ali para operar aquela máquina de imediato. Eu sou de uma área de call center. Eu vou ser treinado no software, nos equipamentos que usa e muito provavelmente nos produtos que eu tenho que vender ou serviço e até numa maneira de falar com o cliente, por exemplo. Mas é algo que eu aplico agora na realidade atual daquela empresa. Exato. Um outro exemplo que a gente pode citar dentro das empresas, a pessoa tem lá uma profissional que atua na área de atendimento. Então ela já tem a competência de atendimento desenvolvida, já até veio de experiências anteriores nessa área de atendimento, né, atuando como atendente. Um exemplo de um treinamento para uma profissional de atendimento é, por exemplo, uma situação de que você, digamos, comprou um software novo, investiu num software novo de multicanal de atendimento. Então, a profissional que já tinha uma experiência na área de atendimento, agora vai ser treinada naquele sistema que você fez o investimento nele ali, que vai te ajudar a fazer a gestão do atendimento, quer seja uma solicitação do cliente vinda de WhatsApp, vindo do Instagram, vindo do Facebook, vinda do próprio site. E esse sistema integrado de gestão do atendimento, por ser novo, a sua atendente precisa de um treinamento pontual, de um treinamento específico para poder aprender a usar esse sistema. Perfeito. Então eu posso treinar essa pessoa enviando ela para um curso. Posso. No exemplo da fábrica, eu posso mandar ele lá para o fabricante daquela máquina para ela ser treinada.
eu posso também treinar ela com o manual daquela máquina. Ou eu mesmo posso treinar ela durante o trabalho, já que eu sei usar a máquina, eu passo para ela. Então o treinamento ele pode ser feito no curso, num livro, num vídeo do YouTube que explica, eu mando para a pessoa e ela vê aquele vídeo e desenvolve a competência dela, o conhecimento para ela aplicar para desenvolver a competência. Então o treinamento é diferente de curso por causa disso. Eu quero diferenciar isso, porque muita gente entende, eu mandei fulano para um treinamento, né? Quer dizer, eu mandei ele para um curso, né? Ou eu fiz um treinamento ontem. Na verdade, ele foi no curso e aquilo é parte de um treinamento, tá? Então, eu posso treinar as pessoas diferentemente em N situações, no curso, no livro e tal. Agora, desenvolvimento, ele pressupõe a preparação também de competência das pessoas para um longo prazo. Ou seja, eu estou preparando... Eu preciso promover um colaborador para gerenciar uma equipe. Diferentemente do que se faz por aí, que é pegar essa pessoa e colocar lá, vira aí gerente dessa equipe, eu vou desenvolver essa pessoa para que no futuro ela tenha condições de assumir esse cargo. Então, uma diferença básica do T&D é a complexidade na aplicação da competência. Então não é algo que eu treino agora e a pessoa sai executando de forma muito simples. Então cargos como gestão pressupõem um comportamento adequado, e comportamento a gente sabe que demora para mudar, não é da noite para o dia. Então eu começo a inserir nessa pessoa específica o conhecimento que eu preciso para que ela, antes de tudo, converta a mentalidade dela. Porque uma coisa é você, dando um exemplo específico da promoção, uma coisa é você desenvolver um trabalho operacional. Ali você tem um tipo de pensamento, um tipo de mentalidade, um tipo de execução. Ao assumir uma equipe, muda tudo. Muda, a sua cabeça tem que ser diferente, a sua forma de trabalhar tem que ser diferente, a sua execução é diferente. Então eu posso ainda no desenvolvimento mandar a pessoa para um curso, mandar ela ler um livro, mandar ela ver o vídeo do YouTube, mandar ela ver um filme de liderança, sentar com ela para conversar especificamente sobre isso, mas é uma preparação que eu espero que ela vá alcançar uma competência daqui a X tempo. Vou te dar outro exemplo de desenvolvimento. O mercado está mudando. Ainda mais agora com a IA aí. O mercado agora está indo para esse uso de inteligência artificial e aqui na minha empresa eu sei que daqui a alguns anos eu vou precisar usar muito mais inteligência artificial, machine learning, né, por exemplo. Sim. Então eu vou precisar de gente competente para isso. Então o que eu vou fazer com as pessoas não é dar um treinamento para ela saber fazer agora, mas é inserir em treinamentos para essa pessoa começar a entender mais sobre IA, sobre machine learning, para que no futuro ela possa executar essa atividade. Então são exemplos ainda técnicos e o outro exemplo de gestão, onde as pessoas serão promovidas a partir do desenvolvimento que ela tem. Quando ela estiver mais preparada, eu a promovo, por exemplo. Então, espetacular. T&D, resumindo aqui, Gleice, o que é T&D então? Aliás, qual que é a diferença dos dois? Treinamento, prepara as pessoas para a execução imediata. Desenvolvimento, prepara as pessoas para os desafios do futuro. E de cara, nesses instantes iniciais do nosso podcast, você, empresário e gestor que está participando aqui agora, já pode olhar para dentro do seu negócio com a seguinte ótica. Se você, de uma forma consciente, ou até de uma maneira inconsciente, eu digo isso porque a sua empresa ela não deixa de treinar as pessoas. Agora resta saber se você está treinando de forma eficiente e você também não deixa de desenvolver quem está aí dentro. Resta saber se você está desenvolvendo de uma maneira eficiente, se você aplica uma metodologia para poder fazer isso, se isso é feito de uma forma estruturada ou se ainda você está no nível de fazer de uma forma empírica. Como assim, Gleidson? Não tem como uma pessoa desenvolver um trabalho dentro da sua empresa sem minimamente ela ter a instrução básica de como as coisas funcionam. Então, quando eu falo que ainda que seja de uma forma empírica, né, indo ali mais pela o dia a dia, a forma que vocês aprenderam a fazer as coisas, há
um certo nível de treinamento e há um certo nível de desenvolvimento, então você pode olhar assim: se a sua empresa de alguma maneira já treina as pessoas e de algum modo desenvolve, ainda que seja de uma maneira inconsciente, a partir de agora desse podcast, quando você toma consciência de como é o processo, como é que você faz, como é que você aplica treinamento e desenvolvimento dentro do negócio para que ele se torne eficiente, você vai perceber um salto, inclusive, internamente. Você vai perceber um progresso na sua empresa. Quando você for comparar daqui uns 3, 4, 5, 6 meses, o antes e o depois do seu negócio, das pessoas, que antes você aplicava o treinamento com base numa metodologia. Como é que é a metodologia? Vem para cá, trabalha comigo, o serviço é A, B ou C, vai fazendo aí e o que der dúvida, ou se der alguma coisa errada, você me chama. Pode ser a metodologia, seja o que Deus quiser. É uma boa, seja o que Deus quiser, né? Vai dentro da empresa, mas é a metodologia, seja o que Deus quiser. Exatamente. Então, se hoje você utiliza essa metodologia, ok, não deixa de ser uma metodologia. A pergunta é, ela é eficiente? Perfeito. E a gente vê muito pessoas treinando, por exemplo, profissionais da área de vendas. Vamos treinar o vendedor aqui. Como que é o treinamento usual, né? O treinamento do dia a dia do vendedor? Vamos treinar o vendedor sobre como vender o produto. Vou dar um exemplo aqui, eu tenho um produto aqui na minha mão, um celular. E aí costuma-se, aqueles que conseguem treinar melhor em termos de produto, costuma falar das características do produto e falar um pouco de benefício. Então prepara o vendedor para isso, para falar de característica do produto, falar de benefício. É um treinamento pontual. O detalhe é que se você for olhar no mercado, aquelas empresas que vão além de treinar sobre característica do produto, além do treinamento, o que é o produto e do benefício, aquelas empresas que têm a capacidade de treinar um profissional para falar de característica do produto, de benefício, aplicação, tem a capacidade de treinar o profissional para fazer uma sondagem e entender o perfil do cliente que ele atende, com base no perfil do cliente que ele atende, com base nas necessidades, apresentar para esse cliente em especial o produto sob a ótica não de tamanho, dureza, não de característica física, mas qual é o resultado, quais são os benefícios que aquele produto vai entregar para quem comprar. Olha, observa que, vias de regra, esse segundo perfil de profissional, ele vai ter um destaque se comparado com o primeiro. E te digo mais, se você pensa no desenvolvimento de um profissional que hoje é vendedor para tornar-se um gestor da área comercial, observa que não vai bastar apenas ele conhecer de produto, de serviço, de benefício, de técnicas de venda, de técnicas de abordagem, técnica de abertura, fechamento, condução ali de uma negociação. Vai depender de outras habilidades que apenas um treinamento de produto não é suficiente. Então é disso que nós estamos falando quando a gente fala de desenvolver de uma forma eficiente as pessoas e de treinar de uma forma eficiente. Agora, Edson, já que tem como fazer de forma empírica e também é possível fazer com vistas na ciência, usando a ciência por trás, porque treinamento e desenvolvimento envolve ciência, qual que é a estrutura básica que o empresário, que o gestor, ele precisa ter? E inclusive a estrutura mental para dar os primeiros passos em relação ao treinamento e desenvolvimento e tornar o treinamento e desenvolvimento da equipe dele hoje algo mais eficiente. Bom, vou te falar de 2 ou 3 questões aqui que eu acho extremamente importante para que isso aconteça. A primeira, você citou aí, eu quero aprofundar um pouco isso para que as pessoas entendam, principalmente os gestores, entendam isso. Você falou o seguinte: querendo ou não, independente da metodologia, se ela é formatada ou não, você já está treinando a sua equipe. O tempo todo você está treinando a sua equipe. Então, treinamento, o desenvolvimento é a longo prazo, mas vamos focar no treinamento. O treinamento acontece no dia a dia, tendo você planejado para fazer isso ou não. Vou dar um exemplo. Você contrata uma pessoa para trabalhar no financeiro. Então, você vai lá, contrata a pessoa, e aí se você quiser aprofundar o conhecimento aí sobre
recrutamento e seleção, tem um podcast passado nosso que nós falamos sobre isso e aprofundamos sobre recrutamento e seleção. Passada essa parte, entendendo que você já entendeu como recrutar e selecionar de forma eficiente também, você contrata uma pessoa para o seu financeiro, ela começa a trabalhar, logicamente que você vai ensinar ela ali a usar o sistema, você vai ensinar ela a usar o banco, como é que faz o pagamento, a baixa do boleto, o agendamento, uma série de questões específicas do financeiro. Planejado ou não, você vai treiná-la sobre as regras da empresa. Planejado, você já vai ter um manual, você vai treinar. Não planejado, você vai no dia a dia. A partir do momento que a pessoa errou, você corrige ela, fala, ó, isso aqui não pode, isso aqui pode, isso aqui não. Querendo ou não, você vai treiná-la. Mas tem um outro tipo de treinamento que muitas vezes a gente faz, o gestor faz até sem pensar. Contratei para o financeiro, ela está trabalhando, eu tive uma emergência na logística, eu chego para a pessoa do financeiro, fulano, corre aqui, me ajuda aqui, vem cá. A moto terminou, depois você termina, me ajuda, o problema vai lá para a logística. Aí ela está ajudando na logística, na hora que está quase acabando, aconteceu um imprevisto lá na área de compras. O fulano, me ajuda aqui, só digita isso aqui, esse pedido para mim, o que está atrasado, ela larga aquele, corre para lá. E aí você treina a pessoa, isso acontece, eu estou te falando porque eu vejo isso acontecer. E aí você treina a pessoa a não ter foco, a não acabar uma atividade, a não planejar o trabalho e apenas a apagar incêndio. Passa-se alguns meses e você reclama que a sua equipe não entende bem o trabalho, não planeja o trabalho e não está entregando tudo que ela deveria entregar. Por quê? Porque você, gestor, treinou a sua equipe desde que ela entrou, daquela pessoa, desde que ela entrou na empresa, a apagar incêndio, não adianta planejar, porque eu vou interromper seu dia para você me resolver um monte de coisa aqui, então você não adianta nem você planejar seu trabalho, você treinou ela a isso. Ponto. Então, gestor, preste atenção no seu comportamento diário, porque você está treinando a sua equipe o tempo todo, mesmo que seja da forma errada, mesmo que seja da forma não eficaz, não eficiente, você está treinando a sua equipe. As outras duas coisas, Gleidson, que é, bom, o que eu preciso fazer então? Primeiro, é ter a mentalidade de desenvolvimento contínuo. Saber que é preciso aprender continuamente. Que eu nunca sei tudo e, portanto, se eu aprender mais, eu entregarei mais resultado. Se a minha equipe aprender mais, ela também entregará mais resultado. Terceiro elemento importantíssimo no processo. Nós falamos que às vezes a pessoa fala, mandei fulano para um treinamento, quer dizer, foi para um curso. Fez um curso fora, ou eu contratei alguém para dar um curso dentro da empresa. De qualquer forma, a pessoa fez um treinamento específico. Aí eu pergunto, qual foi o critério para definir que essa pessoa precisaria daquele treinamento? Então, para se fazer um T&D eficiente, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais as competências cada cargo precisa ter, cada pessoa que ocupa o cargo precisa ter. Então, quais são as competências daquele cargo que tornam uma pessoa eficiente no cargo? Esquece a pessoa. Quais são as competências do cargo que tornam a pessoa eficiente naquele cargo? Depois que eu defini isso, aí eu olho para a pessoa e penso, ela tem essas competências que eu preciso no cargo? Não. Quando eu digo não, eu encontrei um gap. O que é um gap? É uma diferença entre as competências que eu preciso e a competência que a pessoa tem. Aí eu entro com treinamento e desenvolvimento, porque aí eu serei eficiente. Porque aí eu serei cirúrgico. Porque eu vou treinar aquela pessoa naquela competência que ela não tem desenvolvido. Se eu não tenho mapeado essas competências, eu vou chutando. Manda para um curso, manda para outro, manda para outro e manda para outro. E adivinha o que acontece? Não vejo resultado. Exato. Porque eu estou treinando ela uns negócios que nem eu nem ela sabe que precisa. Exatamente. E é interessante você ter falado sobre isso. Daqui a pouco você vai falar sobre o terceiro ponto. Falei os três. Sim, esse é o terceiro. Eu falei o primeiro lá, que é treinar errado. Eu falei a mentalidade de entender que o treinamento e desenvolvimento é importantíssimo para a equipe evoluir.
e no mapeamento de competências. Ah, luxo, show de bola. Dá para falar mais uns 10, mas os 10 aí. Top. E por que eu tô falando que é interessante isso? Às vezes o gestor, o empresário, ele entra num ciclo de pensar assim: poxa vida, mas eu já cansei de falar com essa pessoa, eu já cansei de treinar essa pessoa e ela continua fazendo errado, continua demorando, continua fazendo diferente daquilo que eu faria. Então, aí já fica o alerta. Será que realmente a sua maneira de treinar e a sua maneira de desenvolver está levando a pessoa a um progresso ou a um ciclo vicioso de erro? Porque às vezes a pessoa fica muito competente em ensinar errado, né? Ela fica muito competente em tornar as pessoas incompetentes. Essa é boa. E algo muito importante de se pontuar aqui, Edson, é quando dentro da empresa há uma mudança nos processos. Então, às vezes, foca-se muito em treinar a pessoa no como fazer, e isso não está errado. Como que você trabalha dentro aqui da área financeira? Como que você faz as vendas aqui dentro da minha empresa? Como que você opera essa máquina? Por outro lado, se nós não olharmos para os processos e entendermos como é que o processo funciona e compreendermos que é importante treinar a pessoa no processo, pode ser que haja uma falha no meio ou no final. Pode ser que o resultado não seja aquele resultado que se espera. Porque olhou-se muito para, olha, faz desse jeito aqui para mim, que dentro da empresa é assim. Mas o processo em si, na prática, que é o passo a passo, sobre como as coisas precisam acontecer, não está desenhado do jeito que precisa, ou ele está ultrapassado, ele precisa de uma remodelagem, ele precisa de ser atualizado. Então, imaginar que o mesmo processo que a empresa utilizava há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, depois de algumas mudanças dentro da empresa, depois de algumas mudanças em relação à pessoa que está ali por trás do processo, que esse mesmo processo de 1 ano atrás vai funcionar agora, meu amigo, não vai. Você precisa ficar atento às mudanças nos processos e treinar essas pessoas também nos processos. E precisa ficar atento ainda mais em relação a qual é o momento de realmente fazer uma mudança aqui, dar uma mexida no processo. Eu lembro dessa questão de processo muito forte, pegando como exemplo no atletismo, o Bolt, lá o Usain Bolt, o corredor. Em uma das matérias, entrevistas lá que ele deu, ele comenta sobre, o pessoal falando sobre o talento dele e tal, e ele pega e responde: rapaz, o que está por trás aqui do meu talento é muito simples. Eu treino durante X tempo, durante o ano inteiro, durante anos, para eu fazer a diferença durante alguns segundos na hora da competição. Então é o treino diário. E aí dentro do treino, o processo, como é que ele faz isso? Como é que ele se prepara do ponto de vista de alimentação? Como é que ele se prepara do ponto de vista técnico, emocional, físico e por aí vai? E dentro da empresa também, como que a empresa se prepara em termos de processo para atender durante o atendimento, depois do atendimento, períodos depois desse atendimento, do ponto de vista de experiência do cliente, como que a empresa já tem ou não desenhado esse processo para que a pessoa, independente da etapa, da quantidade de tempo que ela está ali dentro da empresa, ela consiga entrar e incorporar, compreender aquilo ali e fazer do jeito que precisa ser feito. E outra coisa, ter constância e ter consistência naquilo, naquela execução. Então é importante observar também quando é necessário ou mudar o processo, ter os processos, remodelar, ou simplesmente treinar, reciclar as pessoas nos processos. É isso aí. O Gleide, você deu o exemplo do atleta aí, desse atleta específico, mas no mundo do esporte, isso é muito comum. Pensa num atleta olímpico, o quanto ele treina para uma Olimpíada. Pensa num lutador de boxe, de MMA que está na moda hoje, treina no mínimo
ou por volta de 3 meses para lutar 25 minutos ou 15 minutos, quando a luta vai até o final. Pensa no jogador de futebol, o quanto ele treina muito mais do que ele joga. Então, todos os esportes. E nas empresas, infelizmente, geralmente as pessoas entram na empresa, são treinadas naquele momento, e fora o treinamento diário, que eu dei o exemplo de como o gestor treina uma pessoa errado, né? O treinamento formal, às vezes a pessoa tem 4 anos que está na empresa, você pergunta para ela, qual foi o último treinamento que você fez aqui na empresa? Quando eu entrei. Exato. Me ensinaram isso e isso e pronto. Então, se eu pegar pessoas de alta performance, seja em que área for, mas se eu quiser pegar no esporte, é onde a gente vê claramente o alta performance, eles treinam diariamente para conseguir um resultado que vem daqui 1 ano, 2 anos, alguma coisa assim. E na empresa é diferente, o cara não treina, ele tem que jogar o tempo todo. E aí, então, todos os erros bobos vão acontecer no jogo. Então a chance de perder é muito grande, né? Sim. Então, é por isso que o gestor precisa entender a importância do treinamento e desenvolvimento, não só para a equipe, como para ele. Não só para a equipe, como para ele também. Esse treinamento é como o time de futebol que participa da Copa Regional, que vai depois disputar o estadual, que vai depois disputar o nacional e que vai depois disputar o internacional. Nós já falamos isso aqui várias vezes, o regional é um nível de competência que é necessária. Se eu vou disputar o estadual agora, o treinamento começa a ficar mais rígido. Se eu vou disputar o nacional agora, os times até trocam o técnico. Exato. Ele não dá conta de treinar para aquele nível mais. Então vamos trazer outro treinador que evolui a equipe a mais para jogar o nacional. E quando eu vou para o internacional ou para a Copa do Mundo, eu tenho que escolher o melhor técnico, porque agora, meu amigo, é altíssima performance. Por que que isso a gente vê claramente que acontece? E nas empresas não é assim. Quando a empresa está pequena, ela precisa de um tipo de treinamento. A partir do momento que ela cresceu, eu preciso agora evoluir a competência dessas pessoas com outro treinamento, outros treinamentos ou outros treinadores. A realidade da empresa vai mudando à medida que ela cresce, e para ela crescer nesse nível de uma forma sustentável, só vai acontecer se eu treinar pessoas a cada passo que eu quero dar, e depois do passo dado eu treinar para o próximo. Rapaz, senão a gente não consegue. Luxo. E aqui eu já faço um convite para você, empresário e gestor. Pega a sua caneta, o seu papel aí de rascunho, a sua agenda, e você vai anotar. Não pense em resolver agora, porque esse momento aqui é um momento, inclusive, de aprendizado, né? De um momento de treinamento até, dependendo de como é que é a visão que você está tendo dessa troca de ideias aqui nesse podcast. O que você vai fazer? Você vai anotar aí quais são os principais problemas. Tem muita gente que fica com medinho de usar a palavra, mas vamos usar isso aqui mesmo. Ó. Quais são os principais problemas que hoje a sua empresa enfrenta? Ah, Gleitson, a minha empresa chegou num nível que ela não tem problema. Se a sua empresa chegou num nível que ela não tem problema... É porque fechou. Ela não existe. Uma das premissas que os negócios existem é realmente para resolver algum tipo de problema. Exatamente. Então, assim, quais são os problemas que estão mais latentes nesse momento da sua empresa? Depende do nível de negócio. Vou dar alguns exemplos. Repetir o trabalho, ou seja, a equipe ou uma ou outra pessoa pontualmente, ela com frequência está tendo um retrabalho em relação à execução de algum tipo de tarefa. Do ponto de vista de comportamento, você tem algum problema voltado para a área comportamental, relacionamento entre as pessoas, falta de iniciativa, desafio na área de comunicação, desafio aí na área de liderança, que é, por exemplo, você fala algo para os liderados e parece que as pessoas não te entendem, elas te ouvem, mas não escutam.
Aí você pergunta para a pessoa se ela entendeu, ela balança a cabeça igual um lagarto e na hora de executar, a execução não sai da forma que foi o combinado. É algum problema que você tem da ordem de reclamação, o nível de reclamação dos clientes, ele tem aumentado? Ou repete essa reclamação dos clientes em relação a um ponto específico, que inclusive você até conversou a respeito, mas que não muda? Então, descarrega aí num papel, anota todo tipo de problema que hoje, no nível que a sua empresa está, é um desafio. E depois, com base nessa anotação, você vai dar um próximo passo. Você vai aprofundar um pouco mais. Você vai pegar essa lista e vai identificar assim: isso daqui, esse tipo de problema que a gente enfrenta hoje, é algo que tem uma natureza voltada para comportamento ou não? É algo voltado mais para a parte técnica mesmo, a parte de conhecimento, a parte de habilidade na hora de executar. Então, uma vez que você descrever, que você mapear esses problemas que você tem, você vai aprofundar agora, qualificando esse tipo de problema, para saber se é algo técnico ou algo que envolve comportamento. Ô Gleidson, mas o que vocês estão querendo com isso? Qual que vai ser o objetivo? O que eu vou ganhar com isso? Porque já não basta eu ter esse monte de problema na minha cabeça. Quando você começa a tomar consciência daquilo que você vai enfrentar, você tem mais clareza daquilo que precisa ser feito. Então, uma vez que você classificar se é algum problema de ordem técnica ou de ordem comportamental, o próximo passo que você vai dar é pensar assim: esse problema que nós estamos tendo, ele envolve apenas uma pessoa e é pontual, ou já está envolvendo o coletivo? Tem mais pessoas que estão sinalizando esse mesmo problema. E aí você evolui um pouco mais. Com base nessas informações que eu tenho aqui até agora, qual é aquele problema que vai tornar-se o meu alvo nos próximos dias, nas próximas horas ou nas próximas semanas? Vai depender da complexidade. E o que eu posso fazer em relação a ele? É estruturar um treinamento voltado para o ponto de vista técnico e de execução? É estruturar um treinamento do ponto de vista de processos para poder preparar melhor as pessoas sobre o processo? Ou não, é um passo que eu tenho que dar antes ainda, uma remodelagem no processo? Ou eu tenho que estruturar um treinamento voltado para a parte comportamental? E aí você pode evoluir. Depois de estruturado e conversa com mais pessoas dentro da empresa, se for o caso, nós temos condições de executar esse treinamento, quer seja do ponto de vista comportamental ou da área técnica, internamente? Tem alguém que já consegue fazer isso com excelência aqui dentro da empresa e que nós podemos aproveitar essa pessoa para poder ministrar esse treinamento? Esse treinamento depois ele vai poder evoluir-se para entrar dentro de um programa mesmo de desenvolvimento contínuo, de modo que de tempo em tempo, nas datas tais, vão acontecer os treinamentos específicos dentro dessa área que hoje é um problema, até quando chegar na época tal, as pessoas, ou a pessoa, se tiver uma pessoa como alvo, ela estar desenvolvida. Se nós não tivermos a competência interna para poder ministrar esse treinamento, quem é que externamente vai ministrar esse treinamento ou, quiçá, vai montar esse treinamento para nós? Porque a gente conseguiu identificar o problema, a gente não consegue dar um próximo passo, inclusive, em relação a como é que eu estruturo isso. Qual vai ser o melhor formato desse treinamento? Vai ser através de vídeos do YouTube? Vão ser sessões internas todos os dias na hora tal? Vão ser vídeos que nós vamos gravar internamente e disponibilizar internamente como não listado lá no YouTube? Vou usar algum tipo de plataforma? Vão ser círculos de estudo? Vai ser numa modalidade de mentoria? Numa modalidade de assessoria? Como que nós vamos acompanhar os resultados? Quais são os indicadores-chave de resultado, de sucesso nesse tipo de treinamento, quer seja na área técnica ou na área comportamental?
Então, já ficam aqui algumas dicas para você estruturar isso daí com base no problema que você identifica hoje, se esse problema estiver ligado a essa parte de treinamento e desenvolvimento. Show de bola, garoto. Aí já foi uma aula que, se a pessoa parar para refletir e começar a colocar em prática, aos pouquinhos, já vai começar a ver a situação com outro olhar. Eu vou trazer aqui uma metodologia para se aplicar já nos treinamentos internos. E não é nenhuma novidade. Serve 100%, é como a gente deve delegar tarefas para as pessoas. Então, todo o processo que você delega, você tem que treinar alguém. Porque normalmente alguém também fala assim, faz isso, vai lá e se vira com isso. Então, entendendo que o delegar precisa do treinamento, vamos entender que eu treino uma pessoa de uma forma eficiente e eficaz, fazendo o seguinte. Primeiro, em 4 passos. 4 passos simples, porém tem que ter atenção. Primeiro, eu faço para ensinar como se faz. Segundo, eu faço junto. Terceiro, então vamos lá, o primeiro eu faço. Entendi. Vamos voltar aqui para ficar mais claro. O primeiro eu faço para ensinar, ok? Tem alguma dúvida aqui no meio do caminho? Não, tá, vamos para o próximo passo agora. Vamos fazer junto. Então agora eu falo, você fala, a gente executa junto aqui. Provavelmente eu estou executando ainda, mas eu estou de olho em você está me falando o que é para fazer aqui para ver se você entendeu 100%. Entendeu? Deu certo? Não deu não? Volta, refaz a primeira parte para ir para a segunda. Você só vai para a próxima etapa depois que a primeira está satisfatória. Deu certo aqui? Fizemos junto, você foi falando, eu vi que está tudo certo. Vamos para o terceiro passo, terceira etapa. Executa aí que eu vou observar. Eu vou observar, não vou falar, eu vou observar. Eu vou corrigir quando tiver erro e volto para a segunda etapa se for preciso, ou me mantenho, eu repito a terceira. Deu certo? Deu certo. A quarta etapa agora, eu saio, você executa e me mostra o resultado. Aí eu entendo que alguém está pronto para executar uma determinada tarefa. Eles podem demorar muito. Não demora não. Se você quiser treinar a pessoa com tudo que tem para fazer de uma vez, só assim. Se você pegar cada etapa e fizer esse modelo, ela vai evoluir muito mais rápido. E mesmo que leve mais tempo, ela vai evoluir muito mais rápido. Porque é melhor levar mais tempo e ela conseguir executar do que você fazer rapidinho para você cuidar das suas coisas e ela ter que te interromper o tempo todo, que é o que acontece muito, ou ela fazer muito errado. E aí, uma outra deficiência é que depois disso o gestor não tem mais tempo para acompanhar. Então vai ficando errado e vai ficando acompanhado. Vou te dar um exemplo prático aqui. Fulano não está fazendo o que foi combinado. Como assim? Eu já falei com ela que eu tenho que pegar esse copo aqui, colocar esse copo aqui. Ela tem que pegar essa gaveta aqui, fechar essa gaveta aqui, e ela tem que guardar o celular. 3 coisas que ela tem que fazer no fim do dia. Não faz. 3 coisas simples não faz. Mas não faz, é tão simples, não faz, não. Onde está escrito isso aí para fazer? Lugar nenhum. Tá. Então, peraí, vamos dar um passo atrás. Nós temos um problema. Precisamos resolver um problema. Eu ficar reclamando do problema não vai adiantar nada. O problema não vai resolver porque eu estou reclamando de que a pessoa não faz. Então, eu vou mudar a metodologia. Falar não está resolvendo, né? Todo dia eu chego e falo, você não guardou isso, você não fechou a gaveta, não passou o copo para cá, não é? Então faz um documento, faz um checklist. Fulano, todo dia antes de ir embora, pega o checklist, executa e marca para mim que você fez. Mas eu já fiz isso e eles não fazem. Caramba, tem um negócio muito errado aí, não tem? Tá. Como é que você sabe que não faz? Porque eu chego no outro dia e não tá pronto. Então vamos dar um passo atrás? O que você acha de, hoje, no fim do dia, acompanhar o processo? Só chegar junto e falar assim, eu vou fazer junto com você hoje. E vamos ver o que essa pessoa tem para fazer. Você faz 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Vai dar certo. Mesmo assim não dá. Quando eu saio de perto, a pessoa não faz. Meu amigo, o que você está fazendo com essa pessoa na sua empresa ainda? Exato.
Se você tá deixando, você tá treinando ela pode fazer errado que eu tô tranquilo, eu não vou te mandar embora, não vou fazer nada. Pode continuar errando. Exato. Veja bem, antes de chegar nesse último passo, eu fiz tudo que cabia a mim. Eu planejei, eu preparei, mudei metodologia, escrevi no papel, sentei junto, acompanhei uma semana, depois deixei fazer só. Então eu faço a minha parte antes para ter certeza que a falha não é minha. Porque não adianta trocar pessoas se a minha parte não está sendo feita. Não adianta eu pegar alguém, você não está fazendo, tchau, vai embora, vou contratar outro. E o problema está em mim, o problema continua, eu vou ter que dispensar mais um para contratar outro. Isso acontece o tempo todo. Sim. Então, muitas vezes, a falha do treinamento está no modo de fazer. Eu preciso dar um passo atrás para executar, para entender onde eu posso mudar isso para executar. E eu te dei um exemplo prático. É um exemplo real, aliás. Uhum. E o acompanhamento resolveu o problema. Sim. Então, a gente vê que funciona. Sim. Nós estamos nos instantes quase finais do nosso podcast. Rapaz, como o tempo passa rápido. Embora tenhamos muito mais coisa para falar sobre esse assunto, e como objetivo é entregar algo prático aqui no podcast Talento, Gente e Gestão, para você, empresário, gestor, já sair aplicando no seu negócio com metodologia, com consciência, com clareza, é algo muito útil dizer que às vezes, Edson, o empresário, o gestor, ele foca muito no tempo que ele vai perder delegando, no tempo que ele vai perder acompanhando. Ele pensa em alguns momentos, dependendo do nível que está, que ninguém vai fazer como ele. Mas você já parou para calcular o custo de não mudar isso? Quanto custa ficar bancando a rotatividade de pessoas? Você já parou para calcular quanto custa o nível de absenteísmo, que é quando a pessoa começa a faltar, ou começa a chegar atrasada, ou começa a enrolar? Você já calculou o custo da improdutividade? Você já calculou na sua empresa quanto custa uma pessoa não saber algo, na teoria mesmo, em relação ao processo, em relação à sua empresa, ou ela até saber a teoria, mas ela não ter ainda a habilidade para poder executar a teoria? Você já calculou quanto custa você ficar entra ano e sai ano reclamando da mesma coisa, mas não tomando uma atitude diferente, pensando em mudanças, em gerar mudança do seu negócio? Ô Gleice, mas não quer dizer que você e o Edson é o carrasco do empresário ou do gestor? Ó, carrasco eu não vou dizer que nós... Não, sou não. Carrasco, eu não vou dizer que nós somos, não, mas a gente está aqui para falar aqui que você precisa ouvir. E aquilo que muitas das vezes, pessoas que de repente estão junto com você não vão ter coragem de falar. Então, o que a gente está aqui fazendo é te dando uma sacudida mesmo. Nosso papel aqui é esse, é te dar uma sacudida, te mostrar que tem jeito. E se na verdade não tivesse jeito, ou se o Edson e eu não acreditássemos naquilo que a gente está falando ou fazendo, nós nem estaríamos aqui, nós estaríamos fazendo outra coisa. Então, o nosso papel aqui é te dar esse alerta. Tem alguns outros custos que existem por trás do negócio e que, se você for parar para colocar na ponta do lápis, sai muito mais barato treinar a pessoa do jeito certo. Tem outros que fica aquele pensamento assim, não, eu vou ensinar o básico aqui mesmo, porque eu não posso ficar treinando demais os outros, não, porque senão vai para o concorrente. Ora, então quer dizer que você não confia na sua empresa, não confia em você, não confia no seu negócio? Se o concorrente desse cara estiver dependendo de que ele treine pessoas para ir para lá, adivinha quem está na frente? Ele. Exatamente. Então, que bom, né? Sim. Então, assim, tem vários outros cursos que, se você for parar para pensar, ele sai muito mais caro do que parar um tempo, planejar e, com base em metodologia, com base em ciência, aplicar. Agora, o negócio que você vai sofrer muito é se você for parar para poder aplicar um programa certinho lá de treinamento, aplicado dentro da sua empresa, desenvolvimento de pessoas de forma eficiente, comparando com quem já faz há muito tempo. Então, não compara. O máximo que vai acontecer é você modelar alguém. No mais,
pega a sua realidade e com base na sua realidade vai evoluindo. Esse que é o grande lance. Ô Gleidson, deixa eu te dar aqui 2 exemplos sobre isso que você falou, sobre o empresário. Porque quando a gente fala de treinamento e desenvolvimento, nós estamos falando de pessoas, nós não estamos falando de nível hierárquico, não. Exato. É todo mundo, é para todo mundo. Se você contrata um treinador, um consultor, treinamento e desenvolvimento também é para ele, até dentro da sua empresa. Porque para ele fazer um bom trabalho na sua empresa, ele primeiro precisa conhecer a sua cultura. Conhecer a sua cultura é treinar em relação a ela, ou pelo menos conhecer, para transformar ele em alguma competência nesse sentido, para conseguir prestar um bom trabalho para você. Quanto mais ele fizer isso, melhor. Mas eu quero chegar no ponto de, às vezes, o gargalo da equipe, e esse às vezes não é raro não, tá? O gargalo da equipe é o empresário. Às vezes é ele. E eu já vi na prática que o empresário, quando ele fala, aqui tem 2 questões importantes, hein? Uma concatenada na outra. Quando o empresário fala assim, cara, eu preciso aprender coisas novas, e ele vai estudar, e ele vai para cursos, e ele vai ver YouTube, ele vai ler livros sobre temas, e ele começa a abrir-se para novos conhecimentos e aplicar novas metodologias dentro da empresa, aplicar frameworks, aplicar novas técnicas dentro da empresa, a empresa começa a realmente crescer. Então, às vezes, o gargalo é ele, porque ele não permite que coisas novas aconteçam dentro da empresa. E aí vem uma questão importante na sequência e que pode ser um problema também. Geralmente, quando o empresário não se abre para esse aprendizado, e um funcionário é esse tipo que gosta de conhecimento e trazer para dentro da empresa, o empresário barra. Sim. Porque, mas como assim barra? O cara vai levar um negócio novo e bom, mas ele não sabe. Porque quando você está num processo de treinamento e desenvolvimento, você está transformando a sua mentalidade, você está conhecendo um monte de teoria para converter aquilo para a prática. Quando você quer levar dentro da empresa, o empresário só vê a prática. Ele não vê o conceito, ele não vê a teoria, ele não vê como a metodologia foi implantada em outros locais e funciona. Então ele tem a tendência de barrar. Quando ele se abre para o aprendizado e começa a aplicar novas coisas, a empresa começa a ter novos ares, um ambiente diferente, novas coisas acontecendo. Aí adivinha, só ele está treinando. Aí acontece a mesma coisa. Quando ele vai lá fora, gasta sei lá quantos R$1.000 num treinamento, e falou, cara, tem uns negócios novos que eu preciso executar. Quando ele chega dentro da empresa, ele fala, temos que executar isso, 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 e fazer isso, isso, isso. A equipe vai fazer? Vai. Porque o dono está mandando. Ela vai fazer. Mas ela vai fazer sem o conhecimento necessário, sem a técnica necessária, sem a motivação necessária. Então começa a ter o empresário que era o gargalo, que ficava tampando a empresa aqui, ele começa a voar, mas a equipe não voa junto. Sim. Ela não voa junto, não tem lógica. Ela não está com o mesmo motivo, com a mesma motivação, com o mesmo nível de conhecimento do empresário. Sim. Então o que o empresário tem que fazer? Levar a equipe junto. Sim. Ele tem que começar a colocar a equipe nos treinamentos que ele faz. E não precisa ir junto, não precisa ir na frente. Ele vai conhecer o gostou, manda a equipe para fazer. Sim. Põe a equipe para fazer, ou ele mesmo monta um treinamento interno, se for o caso. Porque senão ele fica voando, e a equipe fica estacionada e ele olha para trás e fala, gente, esse povo não quer nada com nada. Não quer mesmo. Você passa a tarefa para eles e eles olham para você e falam, mas de onde veio essa ideia? O que é isso? Se não está engajado. De onde veio e para onde vai? Aí não se motiva. Então é importante pensar isso. Ou o empresário ele é o gargalo porque ele não está no processo de desenvolvimento, ou ele está se distanciando da equipe porque ele não repassa o conhecimento para a equipe voar junto com ele. Então nós vamos nesses instantes finais do nosso podcast Talento, Gente e Gestão, finalizarmos com uma pergunta retórica. Que tipo de empresário é você neste momento? A. O empresário gargalo, que está parando o seu negócio e às vezes nem sabe disso. B. O empresário que está voando e voando alto
e ao mesmo tempo está longe da empresa, a empresa não está te acompanhando, ou ser o empresário que já incorporou as melhores práticas de treinamento e desenvolvimento de pessoas e conseguiu fazer com que a equipe se engajasse nessa mesma ideia. Que tipo de empresário é você hoje? Show de bola. Você acabou de participar de mais um podcast Talento, Gente e Gestão, o podcast da M2C Learning, com Edson Ferreira e Gleidson Silva. É isso aí, mais um podcast entregue, mais um conteúdo muito bem explicado aqui, acredito por nós, com toda a humildade que me cabe. Agradeço a todos aí e semana que vem estamos juntos de novo. Forte abraço.